Se você é um cristão pentecostal ou um cristão neopentecostal, ou até mesmo um cristão tradicional, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito do dom de línguas estranhas, ou até mesmo ouvido o dom de línguas estranhas. Nesse vídeo, em particular, eu quero falar a respeito deste dom de línguas, que é muito controverso na maioria das vezes, e poucos são aqueles que conseguem aí entender exatamente o que é o dom de línguas. Então, neste vídeo, eu quero falar a respeito desse assunto, e eu conto com o like de vocês, também com a inscrição de vocês aqui no canal, e eu peço que, por favor, não se esqueçam de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Talvez o dom mais popular nos dias de hoje seja o dom de línguas estranhas. Apesar de muito contraditório e muitas das vezes a maioria das pessoas não entender a respeito do que é realmente o dom de línguas, muitas pessoas por aí muitas das vezes falam que falam em línguas estranhas. Existem muitos tipos de línguas estranhas no meio aí dos cristãos, dos evangélicos e até mesmo dos católicos. Existe o dom de línguas. Uma curiosidade muito interessante a respeito deste dom é que ele é sim um dom bíblico, apesar de algumas pessoas simplesmente não acreditarem por conta de certas algazarras que infelizmente nos dias de hoje nós podemos ver em algumas igrejas. Mas ainda assim ele é um dom existente, ele é um dom que sim existe e ele é sim bíblico. Antes de falar a respeito do dom de línguas, eu quero primeiramente falar a respeito dos falsos dons de línguas estranhas, que também existem e infelizmente eu não posso aqui ser leviano e dizer que eles não existem. Então, primeiramente eu estarei falando a respeito dos falsos dons de línguas e depois eu estarei falando a respeito do verdadeiro dom de línguas bíblico. Dom de línguas estranhas bíblico. Vamos começar aí com o primeiro dom de línguas falso, que geralmente a gente vê muito em algumas ocasiões. A imitação de línguas estranhas. Infelizmente, por conta de que algumas denominações têm exigido muito o dom de línguas de algumas pessoas, colocando-o com um significado muito mais aprofundado do que o próprio texto bíblico simplesmente vai dizer, muitas das vezes algumas pessoas se sentem obrigadas a falar em línguas e muitas das vezes cometem um erro terrível, que é a imitação de línguas. Ou seja, eles simplesmente imitam um dom de língua e simplesmente começam a falar nessas línguas imitando, onde não há ali a presença deste dom do Espírito Santo, na verdade é apenas uma imitação. O segundo dom de línguas estranhas que é falso é quando as pessoas simplesmente aprendem algumas coisas de outros idiomas e começam simplesmente a falar nos cultos para ostentar uma linguagem aí muito, mas muito aprofundada, mas simplesmente eles pesquisaram, analisaram e estudaram a respeito de línguas de outros povos e simplesmente começaram a falar. Existe também esse falso dom de línguas operando dentre aí muitos nas igrejas. O último aí, dom de línguas falso, por assim dizer, é um dom de línguas que é basicamente incentivado pelos demônios. Não é um dom de línguas vindo do Espírito Santo, mas sim um dom de línguas que foi colocado aí de forma demoníaca na boca de algumas pessoas. Infelizmente, existe também isso, e muitas das vezes Satanás e os demônios têm aproveitado essa área para se manifestarem ali, onde é uma linguagem, mas só que não é uma linguagem que foi vinda aí do Espírito Santo, mas na verdade apenas de espíritos imundos. Agora vamos falar a respeito do verdadeiro dom de línguas, pois ele existe sim. A primeira ocorrência de falar em línguas estranhas, ou seja, outros idiomas, foi no dia do Pentecostes, descrito em Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. O texto bíblico vai nos informar que o dom de línguas estranhas é basicamente uma pessoa na igreja começa a falar em outras línguas, em outros idiomas do mundo. Sim, idiomas aqui mesmo da Terra. Infelizmente existe uma concepção, uma ideia errada a respeito do dom de línguas, que geralmente é colocado como se o dom de línguas fosse algo aí referente à língua dos anjos. Na verdade, o texto bíblico vai sim fazer menção a respeito de uma língua dos anjos, mas o dom de línguas estranhas, segundo o texto de Atos, capítulo 2, na verdade, designa um dom
de uma pessoa conseguir falar basicamente outros idiomas que já existem no mundo. Pode até mesmo falar em línguas mortas, isto é, línguas que não são mais faladas nos dias atuais. Ou seja, basicamente uma pessoa aqui mesmo no Brasil, em um culto religioso, glorificando a Deus, simplesmente começa a falar em outra língua. Ele pode do nada simplesmente começar a falar a língua árabe, por exemplo, onde nós podemos ver uma prevalência bem forte da língua árabe na maioria dos dons de línguas, mas como também pode falar alguma língua latina antiga. Algumas pessoas têm receio e medo do dom de línguas, porque basicamente é uma pessoa falando em outros idiomas. Muitas das vezes ele pode falar um idioma totalmente estranho, por isso, línguas estranhas. Pode falar um idioma totalmente estranho ao ver de uma pessoa aqui do Ocidente, aqui do Brasil, basicamente, aqui das Américas, pode ser algo totalmente estranho. Imagine uma pessoa do nada na igreja começar a falar árabe, isso vai assustar muitas pessoas. Muitas das vezes também essas pessoas podem falar, às vezes, uma língua africana, uma língua bantu ou uma língua indígena, o que pode soar muito estranho. E muitas das vezes algumas pessoas até zombam. E isso a gente pode ver até mesmo nos próprios textos bíblicos, onde basicamente em Atos 2, muitos acreditavam que as pessoas que estavam falando em outras línguas, na verdade, estavam bêbadas, ou seja, cheias ali de bebida alcoólica, estavam basicamente como loucas falando qualquer coisa, mas o próprio texto bíblico vai nos indicar que as pessoas que estavam lá de fora escutavam as pessoas falar nas línguas estranhas, isto é, nos outros idiomas, e as pessoas que estavam lá fora desses idiomas, nativamente desses idiomas, as pessoas que eram dessa língua, entendiam essas pessoas e inclusive falavam como pode esses varões, essas pessoas aí, esses galileus começarem a falar em uma língua, logo a nossa língua. Imagina, existiam várias línguas lá, basicamente o persa, o árabe, várias línguas antigas. O texto vai dizer que os apóstolos saíram e compartilharam o evangelho com as multidões, falando a elas em suas próprias línguas. Existiam ali cretenses, árabes, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, o falar em línguas geralmente sempre é falando das grandezas de Deus. Atos, capítulo 2, verso 11. A palavra grega traduzida línguas significa literalmente idiomas, isto é, línguas mesmo. Por esta razão, o dom de falar em línguas é falar em uma outra língua que não se sabe falar, a fim de ministrar a uma outra pessoa que fala esta língua. No livro de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, onde Paulo discute os dons milagrosos, ele faz o seguinte comentário: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Isso é uma pergunta. 1 Coríntios 14, 6. De acordo com o apóstolo Paulo e de acordo também com as línguas descritas em Atos, falar em línguas é de grande valor para o que ouve a mensagem de Deus em seu próprio idioma, mas de nada serve para os demais, a não ser que haja uma interpretação, isto é, uma tradução do que está sendo falado ali pelaquele que começa a falar em línguas. A pessoa com o dom de interpretar línguas, em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 30, poderia entender o que uma que fala em línguas estranhas estivesse dizendo, mesmo que ela não soubesse a língua sendo falada, isto é, o dom de interpretação de línguas, que também é outro dom, que infelizmente é um dom que a gente geralmente nunca vê. O intérprete de línguas, então, comunicaria a mensagem do que fala em línguas a todos os demais, e todos poderiam entender. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa existir ali uma forma de interpretar. Coríntios 14, 13. A conclusão de Paulo a respeito de línguas não interpretadas é poderosa. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, na minha própria língua, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 1 Coríntios 14, verso 19. Nós entendemos também que o dom de línguas foi basicamente uma advertência para os judeus de que Deus julgaria Israel por rejeitar Jesus Cristo como Messias. Por isto, quando Deus de fato julgou Israel com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., o dom de línguas não mais serviria para os propósitos planejados.
Enquanto esta visão é possível, o propósito principal das línguas sendo cumprido não necessariamente exige que elas não cessem. As escrituras não afirmam exclusivamente que o dom de falar em línguas já cessou. Na verdade, o dom de línguas ele continua até os dias de hoje. Os textos bíblicos, apesar de sempre dizerem que é necessário ali que haja sempre um intérprete para o dom de línguas, nós entendemos que, basicamente, o Pentecostes ele é contínuo, isto é, ele não acabou, pois existem várias e várias menções a respeito do dom de línguas também fora dessa questão aí, e basicamente vão falar que as pessoas falariam em outras línguas, em novas línguas, e basicamente é uma profecia para o futuro. Por conta do Pentecostes ser contínuo, muitas das vezes no próprio Pentecostes não existia ali basicamente intérpretes naquela ocasião, onde basicamente eles estavam dentre eles. Apenas os que estavam de fora conseguiam compreender. Muitas das vezes se questionavam o porquê eles falavam nas suas próprias línguas nativas. Confusos se questionavam, já outros simplesmente zombavam e diziam que estavam bêbados. O dom de línguas pode parecer loucura para algumas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam muito no Evangelho e até mesmo na Bíblia por conta, muitas das vezes, do uso exagerado do dom de línguas, onde envolve aí, obviamente, as falsas línguas ou o falso dom de línguas. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Escrevam aqui nos comentários se vocês possuem o dom de línguas, se o dom de línguas já manifestou alguma vez em vocês. E se vocês também não tiverem o dom de línguas, também comentem aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.